Bom dia, queridos alunos. Hoje vamos com mais uma aula de matemática sobre o princípio fundamental da contagem. Eu sou o professor Márcio Teixeira de Abreu e vamos ter uma boa aula. Bom, princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem começou no século XVII com Blaise Pascal, que era matemático. O pai dele era arrecadador de impostos e ele foi considerado o primeiro fundador da máquina dos computadores modernos. Ele inventou a primeira máquina de calcular do mundo, que foi a Pascalina. Meu amigo Pierre de Fermat. Pierre de Fermat era um juiz de direito que não gostava muito do pessoal ficar bajulando muito, então se dedicava à matemática. E o Leibniz, que foi matemático, filósofo, físico e mais uma série de coisas. Ele é responsável pelo nosso sistema binário, que é o sistema usado em computador. Então, essas três pessoas começaram a se interessar pelas probabilidades que existem no jogo. Sabe? Quais seriam as vantagens e desvantagens de uma pessoa apostar a determinada coisa? Então, vamos começar com Pascal lá jogando dados. Os dados existem há mais de 2500, já eram conhecidos pelos gregos e romanos. Um dado tradicional, a soma das duas faces opostas resulta sempre em 7. Mas vamos ver o que pode acontecer. Jogando dois dados, a face do primeiro dado. Ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jogando o segundo dado, a face também pode ser 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Certo? Então, combinando as duas faces, eu posso ter 3 com 1, 3 com 2, 3 com 3, 3 com 4, 3 com 5, 3 com 6, ou 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3, assim sucessivamente. Então, como nós temos 6 faces de um dado e 6 faces do outro, são 36 combinações possíveis. E quais são elas? Vamos ver. Quais as chances de sair 2? Uma. Só tem 1 num dado e 1 no outro. Qual a chance de sair 12? Também uma. Só tem duas chances, 6 de um dado e 6 do outro, certo? Mas qual que é a chance de sair 9? Pode sair 3 no primeiro dado, 6 no segundo, 4 no primeiro, 5 no segundo, 5 no primeiro, 4 no segundo, 6 no primeiro, 3 no segundo. Qual a chance de sair 7? 1 no primeiro, 6 no segundo, 2 no primeiro, 3, 5 no segundo, 3 no primeiro, 4 no segundo, 4 no primeiro, 3 no segundo, 5 no primeiro, 2 no segundo, 6 no primeiro e 1 no segundo. Então você tem 6 chances de sair 7. Então jogar 7 em um jogo de dados é a maior chance que você tem de ganhar. Mas vamos continuar. A gente pode pensar que o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem, é um arranjo onde estão combinadas a quantidade de posições a serem preenchidas e o número de elementos que podem preencher essas posições. Então voltamos aos dados. Queremos saber quantas chances temos de obter um resultado com dois números pares. Então, na primeira posição, eu tenho 3 possibilidades. 2, 4, 6. Na segunda posição eu tenho 3 possibilidades. 2, 4, 6. Portanto, eu tenho o quê? 3 na primeira, vezes 3 na segunda, ou seja, eu tenho 9 possibilidades de isso acontecer. Esse princípio a gente aplica a várias outras coisas, né? Então, vamos ver. O Brasil agora está adotando a placa do Mercosul, certo? Então, olha lá, a placa antiga, a placa tradicional, a gente tinha 3 letras de cada número. Lembrando que o alfabeto tem 26 letras e os números são 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e
9. Então nós temos o quê? 26 letras na primeira posição, vezes 26 letras na segunda posição, vezes 26 letras na terceira posição, vezes 10 números na quarta, 10 números na quinta, 10 números na sexta e 10 números na sétima. Isso dá 175.760.000 para um país de 210 milhões de habitantes. A placa nova, eu tenho 3 letras, um número, uma letra, 2 números. Então eu tenho lá, ó, 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10, que é um número, vezes 26, que é outra letra. Isso passa a ser 456.976.000 possibilidades. Tirando uma da outra, nós aumentamos em 281.216.000 possibilidades de controlar os carros no Brasil, mudando só uma letrinha na placa. E esse princípio a gente pode usar para gerar código de aluno na escola, gerar senha de cadeado, fazer escala, jogar em loteria, uma série de outros fatores que envolvem esse tipo de coisa, envolve combinações e arranjos diferentes, ok? Nós vimos que nas combinações anteriores a repetição de termos era possível, então podia ter uma placa AAA, mas nem sempre isso é possível. Olha um exemplo. Eu tenho uma turma de 26 alunos. Eu tenho que escolher um representante, um vice e um secretário. Quantas são essas possibilidades? Olha lá, meus 26 alunos. Ó. Eu tenho 3 posições, representante, vice e secretário. Para representante, eu posso escolher qualquer um dos 26. Mas a partir do momento que eu escolhi esse indivíduo, esse aluno para ser o representante, ele não pode mais ocupar outra posição, concorda? Não, ele já está fora da competição. Sobram quantos para vice? 25 alunos. Né? Então, a partir do momento que eu escolhi o vice, também ele está fora da competição. Sobram quantos para secretário? 24. Então, a partir do momento que eu escolhi o secretário, só restaram os outros que não competiram, que são 23. Então, eu tenho 26 vezes 25 vezes 24, ou seja, 15.600 possibilidades. Vamos ver algum exercício. De quantas maneiras podemos colocar 5 pessoas em um banco de 5 lugares? 5 pessoas em um banco de 5 lugares. Então, vamos lá. São 1, 2, 3, 4, 5 posições. A pessoa saiu e entrou no banco, sobraram 4. A pessoa saiu e entrou no banco, sobraram 3. A pessoa saiu e entrou no banco, sobraram 2. A pessoa saiu e entrou no banco, sobrou uma possibilidade. Então eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, eu tenho 120 possibilidades de colocar essas 5 pessoas em um banco de 5 lugares. Vamos ver agora. 4 amigos vão viajar junto em automóvel de 4 lugares. Só 2 podem dirigir, só 2 possuem habilitação. De quantas maneiras a gente pode colocar essa galera no automóvel? Olha lá, os nossos 4 amigos e o automóvel de 4 lugares. Certo? Então eu tenho quantas? 4 posições. Quantos podem ocupar a posição do motorista? 2. Certo? Então, ó, já que esses 2 ocuparam a posição do motorista, um vai para o motorista e o outro volta e se torna passageiro novamente. Então, ó, eu tenho 3 posições, certo? Coloco uma lá, sobra quanto? 2 posições. Coloco um lá, sobrou quanto? Outro feliz, que era motorista. Ou seja, eu tenho 2 vezes 3 vezes 2. 2 vezes 3, 6 vezes 2, 12. São 12 as posições possíveis nesse caso. Ok? Então, por hoje é só isso. Existe uma fórmula matemática da gente calcular essas coisas, que é o
fatorial de um número, mas isso é assunto para a nossa próxima aula. Até lá e um forte abraço do seu professor de matemática.